Olá, estamos iniciando mais um EnsinaCast Sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre o ESG. Como implantar na sua empresa? Fica comigo. Hoje, para falar sobre ESG, nós temos um convidado especial, o Fábio Josgrilberg. Ele que é diretor da GKS, uma consultoria especializada em sustentabilidade e inovação e professor universitário na Universidade Metodista. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, e agradeço o convite. A gente que agradece a sua presença. A gente vai conversar hoje sobre o ESG. Essa que é uma sigla que tem crescido muito nas pesquisas relacionadas às empresas, às organizações. Mas eu queria que você explicasse para nós por que o ESG agora? Como é que você está vendo isso? Bom, o ESG, para quem não conhece a sigla, né, ele tem a ver com o ambiental, o social e a governança da empresa, né? A sigla está em inglês, Environmental, Social and Governance. Tem gente que chama de ASG, né? Troca o E pelo A, né, de ambiental. Eu acho que é um resultado tanto de esforços históricos, né, de quem está nessa agenda da sustentabilidade, que coincide com uma preocupação que parece que chegou no mercado financeiro, né? Eu não sei exatamente te dizer por que ela estoura, mas ela estoura meio que durante a pandemia, né? Essa sigla. Não sei se teve, como o pessoal diz, um wake-up call, quer dizer, assim, olha, acorda que o negócio não está bacana, né? E aí os investidores, eles começaram a pressionar, né? Um pouco mais, as cartas do Larry Fink, né, que é o CEO da BlackRock, uma das maiores, a maior casa aí de investimento do mundo, começou a puxar muito essa conversa e outros empresários também. Então, eu acho que é meio que uma coincidência de uma luta histórica, que não pode ser negada e achar que é uma novidade que está aparecendo, né? Com uma certa pressão que vem por conta da pandemia, vem por conta das catástrofes e eventos climáticos extremos que estão acontecendo, né? Acho muito legal isso que você falou, né? Essa batalha histórica, né? É uma sigla que já foi criada em 2004, nós estamos agora em 2022, parece que esse chacoalhão aconteceu, como você falou, em 2020, né? Com o estupim da pandemia. E a empresa que hoje, ela está vendo, ela está ouvindo, algumas já estão percebendo uma cobrança maior por parte dos seus clientes. Como ela inicia essa jornada? São 3 dimensões, né? Então, você tem a dimensão ambiental, social e de governança. A ambiental, ela vai olhar especialmente para o impacto que você causa no planeta. Então, você pode gerar muitos resíduos, você pode estar emitindo muitos gases, por exemplo. E a questão não é que você vai deixar de emitir ou deixar de ter impacto. A atividade humana tem impacto no mundo. Não tem como parar, né? Não tem como parar, para tudo, né? A gente sair de casa andando, a gente tem um impacto. Mas aí, se programar e começar a planejar como reduzir, por exemplo, se a gente está falando de resíduo e emissões, né? Como reduzir o seu impacto e onde não há possibilidade de redução, avaliar a capacidade de neutralizar esse impacto. Então, você tem alguns mecanismos de neutralização, desde plantio de árvores em determinadas regiões, tem hoje o mercado de carbono, de crédito de carbono que está sendo organizado. Encapsulamento, né? Encapsulamento de gás, enfim. É um mercado que está crescendo. O que você pode fazer para neutralizar? Não é que você está deixando de impactar, é que você está neutralizando. Olha, eu estou tentando corrigir enfim, amenizar o impacto que eu provoco. Na área de governança, tem muita relação com questões como anticorrupção,
né? Então, se você tem mecanismos de controle por exemplo, na hora da compra, né? Pessoal de suprimentos, né? Então, como é que você garante que não tem corrupção ali? Ou na relação com governos, né? Nos lobbies que se faz, enfim. Tem também a questão de diversidade dentro da gestão, então nas lideranças, quer dizer, uma liderança só de homens brancos, né? Ou não, é uma liderança que tem diversidade de gênero, enfim, de raça, de todo tipo de diversidade, de respeito à diversidade religião, de uma maneira. Política, como a gente brinca, né? Política, futebol, religião não se discute, exatamente, né? Mas tem que trabalhar, se respeitar isso, né? E assim, eu defendo que se discuta também, porque senão fica cada um na sua bolha, claro, e ninguém evolui, né? Concordo. Mas, então, governança vai trabalhar muito essas questões da gestão, né? Com bastante ênfase na questão da composição da liderança, na composição dos mecanismos de anticorrupção, ética, compliance. A parte social é o que você tem... Hoje tem essa percepção de que o papel de uma empresa não é só visar o lucro, né? Ela tem responsabilidade perante a sociedade também. Então, o que ela está fazendo para contribuir, para mudar temas que são emergentes, né, dentro do seu contexto. Então, tem uma questão educacional, tem uma questão de inclusão, tem uma questão de ambiental, enfim. Então, ela acaba elegendo também tanto temas que ela pode trabalhar voluntariamente, né, e até eventualmente colocando dinheiro, mas também programas internos que promovam por exemplo, se um tema é inclusão, né, pode entrar também ali na questão do social. A grande questão é entender o que está fazendo, qual o seu impacto e planejar como trabalhar esse impacto. Legal. E a hora que a gente ouve você contando, né, comentando esse passo a passo, não bem um passo a passo, mas essas áreas que fazem parte, me vem uma pergunta. Essa dinâmica é só para o grande? Ou pode ser também para o pequeno, para o eu empreendedor, como a gente brinca? Sim. Essa é uma pergunta interessante, porque, no fundo, é um dever de essas preocupações de qualquer cidadão ou cidadã, né? Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, os grandes já estão se mexendo por várias forças, né? Então, tem pessoas lá dentro que, de fato, acreditam, né? E falam, olha, eu sempre defendi isso e vamos atrás disso. Tem a pressão do investidor, que eventualmente está cobrando também, cobrança de conselho, de administração, essas são as grandes empresas. Os pequenos e médios, eles, tanto por decisão própria da liderança da empresa, mas também por pressão dos grandes para quem eles fornecem serviços e produtos, acabarão sendo afetados e tendo que se programar para isso, né? A gente lá na GKS, a gente tem sido chamado para uma série de trabalhos que é para desenvolvimento de cadeia de fornecedor na questão ESG. Porque a grande empresa, dentro da sua operação, ela tem tudo mais ou menos controlado. Então, ela consegue administrar, né? Mas, às vezes, o maior risco ESG está justamente na cadeia de fornecedores. Então, ela vai começar a pressionar, né? Dependendo do setor, você pegar o agro, têxtil, 90% do risco está fora da operação central da empresa. O risco está na cadeia de fornecedores. E aí os pequenos e os médios também vão começar a serem pressionados. Algumas empresas, inclusive, estão desenvolvendo programas, né, para desenvolvimento da sua cadeia de fornecedores com indicadores, com métricas, pegando o E, o S e o G. Claro. Você falou na palavra riscos. Gostei. A gente pode, então, atrelar riscos e oportunidades à matriz de materialidade que a gente ouve falar tanto? Sim, vamos lá. Primeiro, o que é a matriz de materialidade? Quando você vai
montar a sua estratégia ESG, o coração dela é o que o pessoal chama de matriz de materialidade. O que se apresenta ali? Você vai ouvir as diversas partes interessadas, que a gente chama também de stakeholders, na operação da sua empresa. Então, eu vou ouvir, por exemplo, tem stakeholders internos e externos. Então, eu posso ter stakeholders como internos, como os meus colaboradores, né? Como os meus executivos. Eu posso ter stakeholders externos como clientes, fornecedores, comunidade, por exemplo, ativistas, né, que se preocupam com a atuação da minha empresa, todos eles são líderes comunitários, né, são stakeholders. Então, você faz um exercício, isso da grande empresa, né, especialmente, de ouvir o que preocupa essas pessoas, o que é relevante para essas pessoas na operação da empresa. Então, aquilo que é destacado de uma maneira simples, né, para facilitar a compreensão, por esses stakeholders, como, olha, isso é um tema relevante para mim na operação da sua empresa, a gente costuma chamar que é um tema material. E a gente vai cruzar os temas materiais dos atores externos com os temas materiais dos atores internos à empresa, né? Então, desse cruzamento, você começa a perceber o que é mais importante você trabalhar. Né? Então, ele meio que, a matriz de materialidade acaba virando um direcionador do planejamento da empresa como um todo. Lá você mapeia riscos, mas mapeia oportunidades também. Legal. Né? Então, essa comunicação que é fundamental com os stakeholders. E é muito interessante, porque a hora que a gente tem essa matriz preparada, então você tem um direcionamento, você, além de estar trabalhando parte social, governança e ambiental, automaticamente você está trabalhando a imagem da empresa. Sim. Né? E, consequentemente, você está tendo um ganho muito maior. Sim. E é isso que é interessante de trazer também, eu acho, né? Sim. Tem um estudo, né, feito por pesquisadores de Harvard, que eles fizeram uma comparação de empresas que têm uma preocupação com a sustentabilidade, que estão listadas em bolsa, comparando os concorrentes, durante 10 anos. Eles investigaram o desempenho dessas empresas. E as empresas que têm preocupação com sustentabilidade nesse conceito mais amplo, né, não só a questão ambiental, tiveram 10% de performance melhor do que as concorrentes que não têm preocupação com a sustentabilidade. E aí eles foram ver o que tinha de diferente lá. Então, eles perceberam justamente isso. Então, eles têm mecanismos de governança que são mais dialogados, né? Têm preocupações com o seu entorno, e isso acaba te dando uma sensibilidade, olha, eu preciso ir para este caminho ou para aquele caminho. Legal. Né? Então, e isso sim acaba reforçando o seu posicionamento de marca, porque você tem uma sensibilidade à mudança, seja do mercado, das condições sociais, né, muito maior do que empresas que estão fechadas ali na sua bolha, né? Trazendo essa questão do posicionamento de marca, me lembrou agora de um outro termo muito falado dentro do mundo ESG, e que eu acho que vai muito de encontro. Aqui no nosso podcast, a gente sempre fala que a gente traz uma palavra do dia, e essa palavra eu acho que hoje pode ser greenwash, né? Que é quando a empresa está justamente querendo vender algo que não é, ou que ela faz de uma forma onde ela não tenha um rigor ou um critério maior. E eu acredito que o ESG, ele vem para mostrar quem de fato é sério ou não. E outra coisa também que eu acho que dá para se perceber é o quanto a empresa hoje que atua com esses pilares, ela consegue fixar, por exemplo, capital intelectual. Não é? Vamos lá, essa coisa do greenwashing, ela é muito importante. O pessoal fala até de outras
cores, né, que estão sendo lavadas, né? Então, essa questão da diversidade, o pessoal também está mostrando números que às vezes não fazem muito sentido. Mas, basicamente, você está vendendo uma imagem do que você não faz, né? Então, você cria uma imagem, mas quando você vai olhar lá dentro, não é isso que de fato está acontecendo, né? E isso, hoje em dia, isso tem prazo de validade curto, porque é muito fácil denunciar uma empresa dessa. Um próprio colaborador interno, ele vai se sentir, fala, olha, a gente está dizendo isso, né, mas não é bem assim. Então, para isso escapar para uma mídia social, não demora muito, né? Então, é muito difícil manter esse discurso de que você é bacana, que você está fazendo tudo o que precisa ser feito. E por muito tempo, isso cai por terra no médio e longo prazo, né? E cai muito rápido quando cai, né? Então, é complicado. Então, a questão aí, muitas empresas se preocupam em não querer mostrar o que ela está causando de problema, né? Talvez mais importante que esconder o que está causando de problema é mostrar o que vai fazer dali para frente, né? Esse é um princípio por exemplo, dos padrões aí. A gente fala, as empresas grandes, elas produzem relatos de sustentabilidade que seguem determinadas referências, né? Então, tem o GRI, SASB, enfim, uma série deles aí. E uma das questões não é esconder, é mostrar, olha, eu reconheço que eu tenho um problema e eu vou atacar este problema deste jeito. Essa é a melhor estratégia, né? E não querer parecer melhor. E isso é a mesma questão, por exemplo, no meio de uma crise, né? Quer dizer, muitas vezes durante uma crise de imagem, né, a empresa ela tenta se esconder ao máximo, né? Sendo que é melhor reconhecer o erro rapidamente e dizer o que vai fazer dali para frente. É a famosa transparência, né? Transparência. É ser transparente. Porque errar, todo mundo erra. Sim. Não é porque é uma grande empresa ou uma pequena, falhas acontecem. Mas acho que é o que você falou, é perceber ali o ponto falho e falar, poxa, identifiquei, legal, agora eu vou fazer dali para frente, né? Então, a gente tem histórias, assim, de empresas que, por serem mais transparentes, o dano de imagem de uma crise, seja ambiental, seja de corrupção, ela foi melhor administrada e conseguiu recuperar. Demora. Derrubar a imagem é muito rápido, né? Recuperar a imagem demora, mas começa por essa tomada de decisão. Olha, ok, errei, daqui para frente eu vou fazer desse jeito, né? Então, passa muito por aí. O greenwash é um pouco isso, né? Então, tem gente que quer parecer bonito na foto, mas quando vai olhar não está tão bacana assim. Essa conta chega, né? Com certeza. E agora, vamos a uma questão mais prática. Ok, decidi que a partir de agora a minha empresa vai ser ESG. É claro que quando a gente fala dessas siglas, para cada uma delas tem várias ações, vários assuntos relacionados, mas decidi. Quanto tempo, mais ou menos, demora para eu poder dizer, olha, eu realmente atuo através dos conceitos do ESG? Olha, isso é uma jornada. Você tomar a decisão de mudança, ela é rápida. Vamos fazer? Vamos fazer, né? Agora, você conseguir, dependendo do tamanho da empresa, que todo mundo tem essa mentalidade, que você tem indicadores, você tenha processos, você tenha tudo no lugar certo, né? Isso é uma jornada para o resto da vida, porque as questões de sustentabilidade, as questões sociais, as questões de governança, elas vão mudando, elas vão ser as mesmas para sempre. Então, você tem que ter essa mentalidade de estar sempre numa jornada de evolução. Então, isso é a primeira coisa. Agora, enquanto ela consegue, isso depende muito do tamanho da empresa. Mas, por exemplo, se eu fosse hoje um empresário, enfim, sou, né, de uma pequena e média empresa, né, eu começaria com alguns pontos que são inevitáveis, né? Então, por exemplo, questão ambiental. Vou olhar resíduo e emissões, né? Então, na questão de governança, vou ter atenção a práticas anticorrupção, diversidade e inclusão. Então, isso são coisas
questão social. Vou, pelo menos, trabalhar um programa de social interno em que os colaboradores possam se engajar. Às vezes é uma pequena empresa, não tem dinheiro, mas ela pode apoiar uma ONG, ela pode apoiar um determinado Ações, trabalho. né? Então, tem coisas pequenas que já dá para começar a fazer, né? Então, esse tipo de decisão numa empresa pequena e médio porte, em um ano você consegue definir o processo e trabalhar as pessoas. Depois você tem que manter, o mais difícil é manter, né? Porque você vai lá, você cria o processo, treina as pessoas, né? Mas se você não fica em cima, né? A gestão de mudança aí de cultura vai levar uns 2, 3 anos. Então, assim, são empresas, às vezes, de décadas de existência, você não muda a cultura em um ano. Claro. E aí o papel principal do treinamento, né? O treinamento constante para criar, como você falou, essa cultura. Hoje a gente não tem uma norma, uma normativa que direcione. A gente tem, como você falou, boas práticas, mas já vou dando um spoiler, já estou sabendo que a ABNT ela já está desenvolvendo uma norma específica de ESG, já tem um comitê criado. Então, talvez aqui no nosso Brasil, sim, logo... E elas começam a pipocar, né? Então, por exemplo, a CVM já também estabeleceu algumas referências, né? Você sabe, você trabalha com isso, né? A própria CETESB começou a estabelecer algumas referências. Às vezes não cobre o ESG como um todo, mas eles vão pegando pedaços, né? Exato. E aí quando você junta toda a legislação, né? Você acaba tendo já uma referência de trabalho que começa a pressionar de verdade, né? Só que o ideal não é trabalhar por reação, né? É por propósito. Então, assim, olha, do jeito que tá, não tá legal. Entendeu? Do jeito que o mundo tá, não tá indo num caminho bacana, né? Então, assim, a gente a ciência mostra aí evidências as mais diversas do ponto de vista de sociedade, ambiental, questões ambientais, que se não mudar, quebra. Eu gosto muito daquele exemplo, que eu acho que é um clássico dentro da área ambiental, que é comparar o nosso planeta com uma nave espacial. Então, nesse momento, né, que a gente tem aí Star Trek, um monte de filmes relacionados a naves, enfim, o pessoal que está naquela nave, ele não tem ponto de parada, né? Sim. Ele não tem aonde jogar o lixo, ele não dá para parar no supermercado ali, no McDonald's e pegar um X, alguma coisa. Tem que resolver ali dentro, né? Tem que resolver lá dentro. E nós somos isso, né? Sim. Então, as coisas são, sim, finitas, não querendo trazer uma fala trágica e, olha... Não, mas temos que ter esse olhar, né? Eu sempre brinco, os dinossauros foram, o planeta ficou, né? Sim, quem garante que a gente não vai e o planeta fica, Exatamente, né? Então, a gente tem limites aí. São limites tanto na parte ambiental quanto no social, né? Então, qual é o limite que as pessoas precisam para viver? Se não resolver isso também, não vai resolver a parte ambiental também. Então, eu acho que as metas de crescimento, né? Tem uma economista, Kate Raworth, que fala muito disso, da tal da economia donut, né? Ela está nesses dois limites, olha, não adianta crescer PIB se a gente vai estourar o teto ambiental ou se a gente vai estourar a base social, o mínimo social. Então, assim, as nossas metas de crescimento, elas precisam estar dentro e olhar para esses dois limites, né? Eu acho bem interessante a visão. Uma outra coisa também que me veio aqui à mente, né? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de empresas e organizações. Então, às vezes, eu vejo algumas falas das pessoas, mas é só a empresa X. Mas não, é qualquer tipo de organização, né, Fábio? Sim. Que pode implantar esse conceito. Sim, exatamente. No fundo, é uma agenda de trabalho que vai definir o seu rumo, de alguma maneira, né? Então, você trabalhar a questão de resíduos, por exemplo, e emissões, você trabalha na sua casa. Não precisa ser uma empresa, né? Então, a partir do momento que você consome determinado energia, que você usa determinados veículos, né? Você está produzindo. Você pode pensar em reduzir isso como família? Pode.
né? Legal. Resíduos. Eu posso separar lá o meu lixo, né? Reciclável, não reciclável? Posso, né? Muito legal. Então, assim, se eu consigo fazer na minha casa, né? E eu posso pensar práticas anticorrupção na minha casa, posso, né? Eu vou educar meus filhos que não dá para trabalhar com corrupção com ente público, dar um jeitinho na multa do carro, né? Então, tudo isso, por isso que começa nas pessoas, né? Então, Isso aí. e aí você consegue levar para pequena e média empresa também. Com né? certeza. Eu posso criar uma agenda ESG para minha família, por que não vou criar para minha empresa? Para sua empresa, pode ser... Organização sem fins lucrativos. Exato, um templo religioso. Governo, não importa. Qualquer área, qualquer situação, Sim. né? Um resort, enfim, não tem. E você falou uma outra palavrinha que eu acho que é bastante chave, né? Criar uma agenda. E a gente tem a Agenda 2030, né? Os famosos ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como é que você consegue fazer um paralelo entre os ODS e o ESG? Tá. Tem várias organizações com e sem fins lucrativos que trazem esses objetivos do desenvolvimento sustentável para orientar a sua atuação. Então, a gente tem 17. Né? Então, em geral, o que acontece? Ela elege alguns objetivos prioritários, não significa que ela está desconsiderando os outros, né? Mas para que não saia desenvolvendo projetos em todas as áreas. Quer dizer, ela precisa saber exatamente foco, onde né? Ter um norte. vai investir o seu dinheiro, até para saber com quem que ela se relaciona, com quem que ela faz parceria. Então, ela acaba elegendo alguns ODS. O que são os ODS? Os ODS são um acordo feito dentro de uma instituição multilateral que é a ONU, né? Eles não têm, né, para quem não está acostumado com o papel da ONU, né, quer dizer, a ONU ela estabelece acordos, mas ela não tem poder de polícia. Né? Então, ela não vai sair correndo atrás do Brasil para prender o presidente em qualquer momento da história, independentemente do atual ou próximo que vai ser eleito ou reeleito, né? Ela não vai chegar e vai prender o presidente. Mas ela pode começar a pressionar os países signatários daquele acordo, pressionar por meio de barreiras comerciais, politicamente, né? Então, ele é um compromisso que, no entanto, ele faz parte desse acordo de, olha, do jeito que está, não está bacana, a gente precisa mudar, né? Mas eles são interessantes para serem usados como apoio, né, e complementarmente a essa agenda. Então, ele pode ser um grande direcionador de atividades na área ambiental, de atividades na área social, de atividades na área de governança. Então, eles são complementares, né, eles não se opõem, né? Eles podem ajudar na definição da estratégia. Legal. Fábio, a gente já está caminhando para o final. Passa rápido, né? Muito. A gente fica aqui se deixar o dia todo conversando, né? Queria agradecer mais uma vez a sua presença, dividir um pouco mais do seu conhecimento com todos nós que estamos aqui, ou assistindo no YouTube, ou ouvindo no Spotify. E, para finalizar, eu queria que você deixasse um pensamento, uma frase para nós. Uma frase, assim, de surpresa? Supetão. Olha, eu acho que o fundamental é começar. Concordo. Né? Então, se for pensando na agenda ESG, o fundamental é começar. Não vai começar da melhor maneira, não vai começar sem enfrentar problemas ali na frente, sem ter que rever o processo, sem que, puxa, talvez seja melhor ir por um outro caminho, mas precisa começar. Gostei. Eu me lembrou de uma outra frase que
surgiu agora na época da pandemia e eu tenho ouvido muito que é melhor feito do que perfeito. Isso, tem que começar. Então, é isso, gente. A gente arruma no meio do caminho, é uma jornada. Com certeza. Obrigada por nos acompanhar nessa nossa jornada também. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente hoje. Lembrando mais uma vez, o EnsinaCast Sustentabilidade é para mim, é para o Fábio, é para vocês. Então, manda para nós. Quais os temas vocês gostariam de ouvir? Coloca lá nos comentários do YouTube, manda para o Instituto através do Instagram e a gente vai construir junto essa jornada. Nós e você. E até o próximo EnsinaCast Sustentabilidade.